Olá pessoal, hoje vamos contar a história do time do Volta Redonda. Nossa história. Anos 1970 e 1980. Surgimento. Até 1975, os únicos times profissionais da cidade eram o Flamengo de Volta Redonda, mais conhecido como Flamenguinho, e o Guarani Esporte Clube. Naquele ano, ocorreu a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara e, consequentemente, a fusão das federações dos dois estados com a criação da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FERJ. O então presidente da Liga de Desportos de Volta Redonda, Getúlio Albuquerque Guimarães, iniciou o projeto juntamente com o presidente do Flamenguinho de Volta Redonda, Guanair de Souza Horst, para criar um clube de futebol que representasse a cidade no novo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Após dias de discussão na sede da federação, além de uma corrida contra o tempo para montar a estrutura necessária para a existência de um time de futebol profissional no município, nasceu, em 9 de fevereiro de 1976, o Volta Redonda Futebol Clube. O presidente do Flamenguinho defendia que seu time deveria representar Volta Redonda, e o primeiro nome escolhido foi Clube Regatas Flamengo de Volta Redonda. Contudo, ficou definido que haveria um novo time chamado Volta Redonda Futebol Clube, que teria as mesmas cores da cidade, preto, amarelo e branco. Isnaldo dos Santos Gonçalves, irmão do então prefeito da cidade, foi escolhido como o primeiro presidente do Volta Redonda. Nessa época, o estádio Raulino de Oliveira pertencia à Companhia Siderúrgica Nacional e era administrado, em regime de comodato, pelo Guarani Futebol Clube, tradicional time amador da cidade. A Prefeitura e a Confederação Brasileira de Desportos, atual CBF, fizeram um acordo para a reforma do estádio, a fim de que abrigasse o novo time. Nessa década, o Volta Redonda participou 3 vezes da Série A do Campeonato Brasileiro, de 1976 a 1978. No último ano, obteve a melhor participação de sua história, terminando na 32ª colocação entre 74 participantes. Na Série B de 1982, o clube aplicou a maior goleada da história da competição até então, 8-0 contra o Operário MT. A marca só foi superada 24 anos depois, pelo Paulista, que derrotou o Paysandu por 9-0 em 2006. Uma curiosidade é que, mesmo sendo da região sudeste, em 1976 o Volta Redonda foi convidado para o torneio José Américo de Almeida Filho. Anos 1990 e 2000. Títulos da Copa Rio e vice-campeonato brasileiro da Série C. Em 1994, a equipe fez história ao levantar o caneco da Copa Rio pela primeira vez. Na grande decisão, o Volta Redonda derrotou o Fluminense na disputa por pênaltis e se tornou o primeiro clube do interior a vencer a competição. O clube ainda conquistaria a competição em 1995 e 1999. Com a conquista, a equipe se qualificou para disputar a Copa do Brasil de 1995. Foi nesse ano também que o clube obteve sua melhor classificação no Campeonato Brasileiro da Série C. Após avançar na primeira fase, o Voltaço eliminou Santo André, Botafogo de Ribeirão Preto, Linhares SC, Rio Branco ES e Atlético Goianiense até chegar à final contra o 15 de Piracicaba. No primeiro jogo da decisão, o time fluminense foi derrotado por 2-0 em Piracicaba. Na partida de volta, em casa, sofreu uma derrota por 1-0, o que confirmou o vice-campeonato nacional. Anos 2000 e 2010. Volta à elite, modernização do estádio e conquistas estaduais. Em 2002, o atacante Fábio, vestindo a camisa 11, conquistou a primeira e maior artilharia da história do clube em competições, anotando 16 gols no Campeonato Carioca. Essa marca é o maior número de gols na primeira divisão de profissionais do estado do Rio no século XXI. Em 2004, um novo e moderno estádio foi reinaugurado no mesmo local do antigo Raulino de Oliveira, com a alcunha de Estádio da Cidadania e capacidade para 20 mil pessoas. Após a reformulação do alçapão, bons resultados começaram a aparecer, com a conquista do campeonato da 2ª Divisão do Rio de Janeiro. No ano seguinte, a equipe conquistou pela primeira vez a Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, após derrotar o Americano nos pênaltis. Com a conquista, o Volta Redonda se credenciou para disputar a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, vencedor da Taça Rio.
No primeiro jogo da decisão, o Voltaço venceu por 4-3. Com a vantagem, o clube poderia empatar na partida de volta para levar o título. No entanto, com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, o Fluminense venceu por 3-1 e ficou com o título. Em 2006, o clube fez sua melhor campanha na história da Copa do Brasil, após deixar para trás América Mineiro, Atlético Paranaense e 15 de novembro. O Voltaço só foi eliminado nas quartas de final, diante do Vasco da Gama. Em 2007, foi mais uma vez campeão da Copa Rio, tornando-se o maior vencedor da competição ao derrotar a Cabofriense nos pênaltis. Com o título, o clube se qualificou para disputar a Copa do Brasil de 2008, torneio no qual foi eliminado na segunda fase. Década de 2010. Conquistas da Taça Rio e do Brasileirão Série D. Em 2016, o Volta Redonda conquistou a Taça Rio após derrotar o Resende, em jogo único, por 3-0. Os gols da conquista, disputado em São Januário, foram marcados por Dija Baiano, Bruno Barra e Thiago Amaral, o artilheiro do Campeonato Carioca daquele ano. No segundo semestre, conquistou o Campeonato Brasileiro da Série D, o primeiro título nacional de sua história. Com uma campanha irretocável, com 10 vitórias e 6 empates, o Volta Redonda se tornou a segunda equipe a vencer a competição de forma invicta. Na fase de grupos, o Volta Redonda enfrentou Desportiva Ferroviária e Goianésia em jogos de turno e retorno. Sem perder nenhuma partida, se classificou de forma antecipada com um empate em 0-0 diante da URT, em Patos de Minas, na penúltima rodada. Na segunda fase, mais uma vez o rival foi a URT. Após empatar em 1-1 no jogo de ida, fora de casa, o Voltaço venceu por 2-0 no Raulino de Oliveira e avançou. Na terceira fase, o adversário foi o Anápolis. Dessa vez, o time fluminense venceu o primeiro jogo por 2-1, em Goiás, e só precisou segurar o empate por 0-0 para se classificar para a fase final. Com a segunda melhor campanha dentre as equipes classificadas às quartas de final, o clube enfrentou o Fluminense de Feira, time com a segunda pior classificação. No primeiro duelo, em Feira de Santana, vitória por 3-2. No jogo da volta, triunfo por 2-1. A classificação para a semifinal garantiu o acesso do Volta Redonda para a Série C de 2017. Após alcançar o primeiro objetivo, o interesse do Voltaço passou a ser a conquista do título. Na semifinal, enfrentou o Moto Clube. Após empatar por 1-1 fora de casa, o clube venceu por 3-1 em Volta Redonda. Na grande final contra o CSA, o time segurou o empate por 0-0 no estádio Rei Pelé. Em casa, o Volta Redonda goleou o rival por 4-0, com 2 gols de Marcos Júnior, um de David Batista e um de Dija Baiano. A vitória garantiu o título invicto e a primeira taça em âmbito nacional do Voltaço. Década de 2020. Rebaixamento e retorno à elite do estadual. Em 2022, após uma campanha irregular na Série A do estadual, o Voltaço participou da seletiva no mesmo ano, onde se sagrou campeão, retornando assim para a elite do futebol carioca. Neste mesmo ano, jogou a Série C do Campeonato Brasileiro, alcançando pela primeira vez na história uma vaga na segunda fase da competição. Principais títulos nacionais: 2016, Campeonato Brasileiro, Série D. Estaduais: 1987, Campeonato Carioca, Segunda Divisão. 1990, Campeonato Carioca, Segunda Divisão. 1994, Copa Rio. 1995, Copa Rio. 1999, Copa Rio. 2004, Campeonato Carioca, Segunda Divisão. 2007, Copa Rio. 2022, Copa Rio. 2022, Campeonato Carioca, Segunda Divisão. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o like, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e nos incentiva a continuar trazendo mais vídeos como esse para vocês. Escreva nos comentários qual time você quer ver aqui no canal. Valeu, galera! Um grande abraço!